Romanos 12, verso 5. Hoje nós vamos, à medida que eu for caminhando aqui, eu estou dando trabalho hoje para a turma da comunicação, não é verdade? Por falar em comunicação, vocês perceberam que nós estamos melhorando? Deu para perceber? Você não deve ter percebido, mas estamos melhorando, meus irmãos. As conexões estão se encaixando, o culto, a ordem do culto, os cânticos, os hinos, o louvor, está se encaixando, não é verdade? Isso estamos fazendo para melhorar, para a glória de Deus. Então, ore pelo nosso time da comunicação, ore pelo nosso ministério de louvor. Esses meninos precisam muito de oração. Vamos orar. Chegou gente nova, chegou gente para ajudar, e aquilo que nós fizemos no ano passado, vamos fazer de novo. Você precisa me ajudar em oração, para Deus mandar trabalhadores para a sua seara. Tem muito serviço, meus irmãos, mas tem muito serviço. E tem muita gente de braço cruzado, e nós queremos descruzar os seus braços. Queremos que você se envolva, que você participe. Afinal de contas, o Senhor Jesus está voltando para buscar a sua igreja. O que você vai apresentar para Ele? Você precisa dar um jeito. E eu estou aqui exatamente para te dizer, em nome do Senhor da igreja, que é Jesus, que você precisa resolver isso rapidamente, se envolvendo ainda mais na obra do nosso Senhor Jesus. Então, não acha que eu sou um chato, não. Eu sou apenas aquele que presta um serviço para o Senhor Jesus, e faço isso com muita responsabilidade, para a glória do meu próprio Deus. Que Deus nos ajude. Amém, meus irmãos? Romanos 12, 5, nós vamos aqui pensar no texto. Está lá o texto, ó. O tema do ano é esse aí. Nós vamos pregar sobre o tema do ano hoje. Quem é você no corpo de Cristo? Já parou? Já fez essa pergunta? Pastor, eu estou bem alojado, eu estou firme, estou envolvido, estou participando. Glória a Deus. Pastor, estou muito ruim. Não estou em nada. Eu estou me sentindo um inútil. Eu estou me sentindo alguém que não está ajudando em nada. Nós precisamos resolver isso. Qual que é o melhor da história? Jesus está aqui nessa noite. O Senhor da igreja, o cabeça da igreja, a glória dele, a honra dele, está aqui para te ajudar a resolver isso. Vamos ler juntos então o verso que está ali na nossa frente, Romanos 12, verso 15, verso 5, aliás. Vamos lá? Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, porque a Tua palavra é rica, é preciosa, é bendita, é poderosa. Te louvamos, ó Deus, porque o Teu Espírito Santo é aquele que nos instrui, aquele que nos capacita, aquele que nos ilumina a mente, aquele que nos ajuda, ó Deus, a entender essa palavra que vem do Teu coração para o nosso coração. Somos dependentes, ó Pai, nesta hora, da graça, do amor do Senhor sobre nós. Precisamos falar com fidelidade, precisamos falar de uma forma que a Tua igreja, povo do Senhor, comprado com o Teu sangue, entenda a preciosa, bendita e poderosa palavra do Senhor. É o que lhe rogamos, ó Pai, nesta hora, no nome bendito e santo do Senhor Jesus. Amém. Um só corpo em Cristo é o tema da mensagem de hoje. Vivemos, meus irmãos, numa cultura profundamente marcada pelo individualismo. Esse é o problema da nossa... Desligou aí, ó. Oi. Pronto, resolveu. Está me ouvindo aí, meus irmãos? Todo mundo me ouvindo bem aí? Ok. Então vivemos numa época ou num tempo profundamente marcado pelo individualismo. Desde cedo, meus irmãos, nós somos ensinados a pensar em termos de autonomia, em termos de independência, em termos de realização pessoal. E a lógica do nosso tempo é cada um por si. Cada um por si. Essa mentalidade, meus irmãos, muitas das vezes acaba sendo importada para dentro da igreja. Acaba sendo importada para dentro da igreja, onde as pessoas passam a enxergar a fé cristã
como uma experiência privada, desconectada do compromisso do corpo de Cristo. Eu tenho a minha fé, eu vivo a minha fé, e eu não preciso do corpo de Cristo. Será que é isso mesmo? A Bíblia diz o contrário. A Bíblia ensina o contrário. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele confronta diretamente essa visão, e para o apóstolo Paulo, meus irmãos, a vida cristã nunca foi solitária. Nunca foi solitária. A vida cristã, meus irmãos, é de envolvimento, é de participação. Deus, meus irmãos, nos chama de forma eficaz, pela graça dele, não apenas nos une a Cristo, mas também nos enxerta num corpo vivo, que é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela é viva, ela é dinâmica, ela é atuante. Hoje, desde amanhã até o final da noite, em vários povos e nações, continentes e etc., sempre teve um povo sentado, adorando, cultuando e exaltando o nome do Senhor, crendo na ardente expectativa de que faz parte desse corpo e de que um dia estaremos na eternidade com o nosso Deus. É interessante, meus irmãos, notarmos que a salvação nos reconcilia com Deus, mas também nos reconcilia uns com os outros. Segundo a fé reformada na qual nós cremos, essa união, meus irmãos, não é fruto de uma escolha humana ou afinidade pessoal, mas é obra da soberana vontade de Deus. É o próprio Senhor, meus irmãos, quem forma o corpo, distribui os dons, ajusta cada membro conforme a sua perfeita vontade. A igreja, então, portanto, meus irmãos, não é um clube religioso, nem um ajuntamento ocasional de indivíduos, mas um organismo vivo e espiritual, santo, sustentado por Cristo, que é o cabeça da igreja. E você pode dizer, pastor, eu já estou careca de saber disso. Ok, Deus te abençoe, obrigado por nos tolerar. Mas muita gente, meus irmãos, ainda não entendeu isso. Vive de forma equivocada, segundo os padrões e os princípios estabelecidos por Deus. Por causa do momento que nós vivemos na nossa cultura, em termos de Brasil e assim por diante. O fato, meus irmãos, é que Romanos capítulo 12, verso número 5, nos lembra que a verdadeira espiritualidade cristã se manifesta na comunhão, se manifesta no serviço e se manifesta no que eu chamo de responsabilidade mútua. É nesse princípio. Em Cristo, meus irmãos, deixamos de ser apenas eu, para nos tornarmos nós. Ah, meus irmãos, dá para parar um pouquinho para pensar aí? Jesus voltando agora. Aí nós encontramos com todos os povos. Os sul-coreanos, os africanos, os mexicanos, os venezuelanos. Tem crente da Venezuela, louvado seja Deus. Meus irmãos, é interessante pensarmos que onde há graça, há corpo. Onde há Cristo, há comunhão. Onde há comunhão verdadeira, Deus é glorificado. E há pelo menos 3 verdades, meus irmãos, que eu preciso trabalhar com os meus irmãos aqui nessa noite. A primeira verdade é a seguinte: somos muitos, mas não independentes. Vamos falar juntos? Está ali? Somos muitos, mas não o quê? Independentes. A expressão de Paulo é conquanto muitos, ou seja, meus irmãos, Paulo reconhece desde o início, logo no início, a realidade da diversidade dentro da igreja. Ele reconhece isso. O corpo de Cristo, então, meus irmãos, é formado por muitos membros, com histórias diferentes, dons distintos, maturidades variadas e funções específicas. Tudo isso. Tem tudo isso dentro da igreja de Cristo. Essa diversidade, meus irmãos, não é fruto do acaso, nem resultado do mérito humano. Pelo contrário, é expressão da soberania de Deus. Ele é soberano,
Ele governa a sua igreja. E segundo, meus irmãos, a fé reformada, ou os princípios da Bíblia, é o próprio Senhor quem chama cada crente de maneira eficaz, no tempo determinado, segundo o seu propósito eterno. Então, Deus te chamou um dia, te tirou das trevas para a luz, te trouxe para a igreja e falou assim: desenvolva os seus dons, desenvolva as suas habilidades. E a pergunta que você fez assim: quem sou eu no corpo de Cristo? Você já descobriu quem é? Se descobriu, avante. Se não descobriu, precisa orar para Deus mostrar qual é a vontade dele nesse sentido. Então, como afirma o apóstolo Paulo, meus irmãos, em 1 Coríntios 12, ele fala assim: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Eu falei sobre isso aqui de manhã na escola dominical. O corpo de Cristo pertence a Ele. Ele coloca quem Ele quer, aonde quer, do jeito que quer. É a afirmação do apóstolo Paulo. Nada no corpo, meus irmãos, é aleatório. Tudo é cuidadosamente ordenado, organizado pela mão do Criador. Além disso, meus irmãos, os dons espirituais não são medalhas de honra e nem instrumentos de alta promoção. Não são. Não é para isso que serve. Eles são distribuídos, meus irmãos, conforme a vontade de Deus, para o bem comum, não como recompensa no mérito pessoal das pessoas. Então podemos afirmar, queridos, que a pluralidade de dons, ministérios e funções não enfraquece a igreja, ao contrário, revela a riqueza da graça em ação de Deus no meio do seu povo. Deus age no meio do seu povo e Ele faz isso segundo a sua vontade, para a glória do seu próprio nome. Então, portanto, meus irmãos, a diversidade no corpo não é um problema a ser tolerado. Pelo contrário, tem um propósito divino a ser celebrado. Esse é o princípio. Então, queridos, preste atenção. Onde há apenas uniformidade, o corpo adoece. Onde está tudo feito em sério, o corpo adoece. Onde há diversidade submetida a Cristo, o corpo cresce saudável. Já imaginou se o seu braço falasse assim: eu vou fazer o que a perna faz? O braço não consegue fazer o que a perna faz. São membros diferentes, cada um com a sua função. Então, meus irmãos, precisamos entender isso. Não há espaço no corpo de Cristo, nem para o orgulho espiritual, nem para o isolamento orgulhoso. Ninguém é dispensável, porque todos foram chamados por Deus. Ninguém é dispensável. Então eu parto de um princípio que todo membro da igreja, crente no Senhor Jesus, um dia tomou uma decisão: eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador, eu vou me batizar, eu vou professar publicamente a minha fé. Então eu creio nisso, que você não foi chamado por acaso, você não está brincando de igreja, tá? É um crente de verdade, é um membro da igreja. Então eu estou lhe respeitando em relação a isso e quero o seu envolvimento, não porque eu quero, mas é porque Cristo quer o seu envolvimento. Cristo quer a sua participação. Cristo quer que você, de fato, cumpra o seu papel na vida da igreja, meus irmãos. Então, ninguém é dispensável, porque todos foram chamados por Deus. Ninguém é autossuficiente, porque todos dependem da graça de Deus e do cuidado dos irmãos. A igreja é assim. Deus cuida da gente e a gente cuida um dos outros. Não precisa pensar nisso. Precisamos orar uns pelos outros, participar um com os outros, e assim a gente avança. Então, meus irmãos, viver como o corpo de Cristo é reconhecer humildemente que precisamos uns dos outros para cumprir a vontade de Deus. Deus não vai fazer nada nesse lugar se você, como crente, não entender que somos corpo de Cristo e que Cristo quer usar o corpo dele para alcançar essa cidade, levando o Evangelho Santo,
bendito do Senhor Jesus. Vocês vão me ver sempre falando nessa temática. É interessante notarmos aqui, meus irmãos, que viver como corpo de Cristo é reconhecer humildemente que nós precisamos uns dos outros para cumprir a vontade de Deus. Essa, então, é a primeira verdade que eu queria deixar com vocês. Somos muitos, mas não independentes. Nós dependemos de Cristo e dependemos uns dos outros nessa temática. Amém, meus irmãos? Segunda verdade. Somos um só corpo porque estamos em Cristo. Vamos falar juntos? Somos um só corpo porque estamos em Cristo. A expressão do apóstolo é a seguinte: somos um só corpo em Cristo. Ou seja, meus irmãos, Paulo não fundamenta a unidade da igreja em estruturas, em cargos ou tradições, mas na vida viva ou na união viva com Cristo. É unido a Cristo. A igreja, meus irmãos, não é uma só porque está ligada a uma cabeça que é Cristo. Eu estava ouvindo algo essa semana retrasada, muito interessante, que o rapaz falou assim: o Senhor Jesus vai vir buscar a sua igreja. Ele está certo? Está certo. Isso significa que aquele que acha que pode viver sem a igreja, eu acho que ele não vai junto com a igreja. É opinião minha. Porque o Senhor Jesus vem buscar quem? Vem buscar a sua igreja, a sua noiva. Em momento algum eu vejo Jesus assim: vim buscar você individualmente para o meu reino. Não. A promessa é vir para buscar a sua igreja, a sua noiva. E nós fazemos parte disso, meus irmãos. Tem dia que é difícil mesmo. Você acordou enjoado, você acordou mal-humorado, você acordou querendo ficar na cama, você acordou querendo brigar com o mundo, você acordou desse jeito. E quando você acordar desse jeito, você precisa pular da sua cama e dizer assim: Senhor Jesus, o Senhor tem misericórdia de mim e entra na minha vida agora, transforma a minha vida, muda o meu coração, porque eu estou ruim da cabeça, eu preciso melhorar. Segunda verdade, meus irmãos, é nesse princípio: somos um só corpo porque estamos em Cristo. Como nos ensina a palavra de Deus, Colossenses 1, verso 18, Ele é o cabeça do corpo da igreja, e sem Cristo, meus irmãos, no centro, a igreja perde a identidade e a sua razão de existir. Cristo é o cabeça, ponto final. E nós somos os membros desse corpo. Portanto, a pergunta é: quem é você no corpo de Cristo? Já se perguntou? Já resolveu isso? Vamos esse ano bater firme nisso aí para você resolver. Segundo os princípios bíblicos, meus irmãos, essa união é obra exclusiva da graça de Deus. Não nos tornamos um corpo por afinidades espirituais ou pessoais, laços culturais, preferências humanas, mas porque somos unidos a Cristo pela fé. Você só consegue fazer parte do corpo de Cristo porque você é unido a Cristo pela fé, mediante a ação soberana de Deus através do Espírito Santo em você. Ele te convenceu. No dia que ele te convenceu, você falou assim: a igreja é boa ou ruim? Você não quis nem saber. É boa, porque a igreja é do Senhor Jesus. E aí quando você chegou dentro da igreja, eu falei assim: gente do céu, tem os irmãos bom demais da conta e tem os irmãos ruim para mexer. Como é que eu resolvo essa turma? Aí Deus falou assim: ora, meu filho, ora um pelo outro. Por isso que você precisa orar, meu irmão. Por isso que você precisa vir à igreja, para você relacionar, criar laços de amizade. Você tem que estar aqui na igreja, firmado aqui com a gente, no nome de Jesus. Então, queridos, volto aqui a dizer o seguinte: e essa união espiritual que gera comunhão verdadeira, duradoura e santa. É essa comunhão espiritual que gera comunhão verdadeira, comunhão duradoura e comunhão santa. Bom, a unidade da igreja, então, não é meramente institucional, mas ela é visível, ela é organizacional,
ela é orgânica e ela é espiritual. Isso é a igreja de Cristo. Assim como o corpo humano, meus irmãos, e a bateria acabou de novo. Acho que voltou aqui. Então, meus irmãos, assim como o corpo humano recebe vida da cabeça, a igreja recebe vida, direção e crescimento de Cristo. Sabe por quê? Porque fora dele, ou fora de Cristo, não há corpo. Sem ele, meus irmãos, não há vida. Sem ele não há vida. E é interessante notarmos aqui, meus irmãos, que essa verdade confronta toda tentativa de viver a fé desconectada do corpo. Não existe cristianismo saudável à margem da igreja, assim como não existe corpo vivo separado da cabeça. Não existe essa possibilidade. Como é então, pastor, que eu posso aplicar isso à minha vida? Somos um só corpo porque estamos em Cristo. Aplicando isso à nossa vida, meus irmãos, é simples. Se estamos verdadeiramente unidos a Cristo, nossa comunhão deve refletir esta união. Isso manifesta em humildade, porque ninguém é maior que o cabeça. Em serviço, porque Cristo veio para servir, e em submissão à palavra, porque é Ele quem governa e edifica o seu corpo. Então eu quero finalizar esse ponto dizendo que uma igreja unida em Cristo vive para a glória de Deus e não para o bem mútuo dos seus membros. Portanto, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ensinando a igreja de Roma, ensinando a gente nessa noite, está dizendo exatamente isso. Somos um só corpo, porque estamos em Cristo. Porque o texto diz assim: somos um só corpo em Cristo. É a afirmação do apóstolo Paulo. Essa é a segunda verdade. A terceira verdade, meus irmãos, é que somos membros uns dos outros, chamados à mutualidade. A expressão bíblica no final do versículo diz assim: e membros uns dos outros. Ou seja, meus irmãos, ao concluir o versículo, Paulo aprofunda o significado da vida no corpo de Cristo ao afirmar que somos membros uns dos outros. É a afirmação do apóstolo Paulo. E essa expressão elimina, meus irmãos, qualquer ideia da fé individualista ou de espiritualidade isolada. Não tem como funcionar. Segundo o ensino do apóstolo Paulo, essa mutualidade envolve responsabilidade mútua. O cuidado entre os membros não é algo opcional, reservado apenas aos engajados ou líderes da igreja, mas é essencial à saúde do corpo. Então somos membros uns dos outros, chamados à mutualidade, ou seja, termos as coisas em comum e assim por diante. Quando um membro, meus irmãos, sofre, todo o corpo sofre. Quando o membro é honrado, todos se alegram. É a afirmação do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, 26. Paulo também ensina, meus irmãos, que o crescimento espiritual não é individualista, mas ele é coletivo. Então, olha a importância de estarmos juntos. Efésios 4,16, ele fala assim, ele faz a afirmação: o corpo cresce bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta. Eu vou repetir a afirmação do apóstolo Paulo: o corpo cresce bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta. Isso significa, meus irmãos, então, que ninguém cresce sozinho. O amadurecimento cristão, meus irmãos, acontece à medida que cada membro exerce sua função em amor, contribuindo para a edificação de todos.
Quando o corpo funciona dessa maneira, em amor, em serviço e cuidado mútuo, a glória pertence exclusivamente a Deus. Não há espaço para exaltação pessoal, pois o crescimento procede do Senhor, que age por meio de cada membro para o bem comum. Aplicando isso, meus irmãos, à nossa vida, o que a gente pode aprender? Pode aprender o seguinte, que servir no corpo de Cristo não é um favor que prestamos, mas uma vocação recebida de Deus. Eu vou repetir. Servir no corpo de Cristo não é um favor que prestamos, mas uma vocação recebida de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, amar o irmão, cuidar dele e caminhar junto não são opções secundárias à fé cristã. Não são. São evidências claras de que pertencemos ao corpo de Cristo. Ou seja, onde há vida em Cristo, há amor pelo corpo de Cristo. Então, quando a gente entende que o ambiente é um ambiente onde há vida em Cristo, amor pelo corpo, onde há amor pelo corpo, Deus então é glorificado. Então, meus irmãos, 3 verdades importantes nessa noite, antes de eu concluir. A primeira verdade, sobre sermos um só corpo em Cristo. A primeira verdade é exatamente somos muitos, mas não independentes. Segunda verdade, somos um só corpo porque estamos em Cristo. Não podemos esquecer disso. E a terceira verdade, somos membros uns dos outros porque somos chamados à mutualidade. E eu quero concluir, meus irmãos, a minha palavra nessa noite dizendo o seguinte: em Cristo, Deus nos chama para uma vida que vai além da fé individual. Além da fé individual. Ele nos chama, meus irmãos, a pertencer não como espectadores, mas como membros vivos do corpo de Cristo. Talvez esse seja o maior problema dos nossos dias. Nós estamos vivendo uma época em que temos muitas pessoas sendo apenas espectadores e não trabalhadores. E esse é um problema. É interessante notarmos aqui, meus irmãos, que em Cristo Ele nos chama para isso. Pertencemos a Ele por sua graça, pertencemos também uns aos outros. A salvação, meus irmãos, nos tira do isolamento e nos insere numa família espiritual. Esse é o princípio. Você sai do isolamento, do mundo sem razão, do mundo vazio, e entra agora para uma igreja para exatamente fazer parte de uma família que é a sua família na fé. Deus também nos chama para servir. Não podemos esquecer isso. Aliás, o exemplo é dado pelo próprio Jesus. O exemplo de serviço. Cada dom recebido, cada capacidade concedida, cada oportunidade de ministério existe para a edificação do corpo e para o avanço do reino. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, servir não é um favor que prestamos à igreja. Eu estou aqui fazendo um favor para a igreja. Não é isso. Quando você serve na igreja, você está fazendo algo que é de fato aquilo que Deus te chamou para isso. É uma resposta obediente ao chamado gracioso de Deus. E acima de tudo, Deus nos chama para viver para a sua glória. Não podemos esquecer dessa verdade. Então, quando o corpo de Cristo, meus irmãos, vive em unidade, diversidade e amor, o nome do Senhor é exaltado, o Evangelho é testemunhado e a igreja é edificada conforme a vontade de Deus. Mais uma vez eu volto a frisar aqui, passa pela vontade de Deus, não é sua vontade. E a gente está numa época complicada, onde as pessoas estão cheias de vontade. Não vou porque não estou com vontade. Meus irmãos, ninguém vem à igreja porque tem vontade.
Você vem à igreja para o seu compromisso que você tem com aquele que te chamou das trevas para a luz. Você vem para a igreja porque você entendeu que a cruz do Calvário ela tem sentido para você. Você entendeu que a morte de Jesus não foi uma história da carochinha, mas um fato real. Ele morreu na cruz por você. Então você se envolve, você participa, porque você está servindo a um Deus que te redimiu. E nada mais do que isso. A minha palavra final aqui, meus irmãos, é que o Senhor nos livre do individualismo que enfraquece o corpo e nos conceda graça para vivermos como uma igreja saudável. Deus nos livre do individualismo. Meus irmãos, nós não somos nada sem uns aos outros. Cristo é o cabeça desse corpo e nós somos membros desse corpo. Nós não podemos esquecer disso. A minha palavra, meus irmãos, é que possamos, como corpo de Cristo, viver nessa perspectiva para nos tornarmos uma igreja saudável, uma igreja viva, uma igreja eficaz, uma igreja que está firmemente unida a Cristo, que é o cabeça, que está exatamente comprometida com o Senhor Jesus para a glória do seu santo nome. Muita gente está aí na cidade, perdido, sem rumo e sem direção, até gente até membros da própria estão perdidos porque ainda não entenderam esse princípio. Meus irmãos e minhas irmãs, o apóstolo Paulo então diz para nós, no verso 12, que nós devemos ser o quê? Um só corpo em Cristo, porque Cristo é o nosso cabeça e aquele que nos orienta. Então que a gente possa viver, aplicar, entender esses três princípios pelos quais nessa noite abordamos. Somos um só corpo em Cristo? Sim. Por quê? Porque pelo menos três verdades nós vamos praticar. A primeira verdade: somos muitos, mas não independentes. Nós precisamos uns dos outros. Segundo, somos um só corpo porque estamos em Cristo. E terceiro, como eu acabei de falar, somos membros uns dos outros, chamados à mutualidade. Ou seja, a expressão do apóstolo Paulo é: e membros uns dos outros. Mas se você não vem à igreja, se você não mora, se você não liga, se você não visita, rapaz, como é que esse corpo está bem ajustado? Tem um problema. O diagnóstico é grave, nós estamos no CTI e precisamos resolver isso. Não dá para ser crente de bom dia, boa tarde. Tem que ser crente envolvido, porque esse é o princípio estabelecido pelo nosso Senhor Jesus. A igreja precisa entender esse princípio, porque senão está em desobediência com a palavra de Deus. A minha oração, meus irmãos, e eu conto também com a sua oração, é que Deus desperte a sua igreja. Que você descubra, ao longo desse ano, quem é você no corpo de Cristo. Ore a Deus para Deus te mostrar. Ore a Deus para Deus fazer a sua vontade na sua vida. A hora que você descobrir isso, você vai perceber como eu estava cego e agora eu consigo ver o quanto Deus tem para mim na sua igreja e na sua obra. Vamos pensar nisso, meus irmãos. Vamos nos envolver. Vamos participar. Porque o princípio não é nosso. O princípio é da palavra de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe nessa hora, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos passar para a celebração da ceia do Senhor, e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo de número 11, leremos o verso 23 até o verso de número 29. 1 Coríntios, capítulo 11.
1 Coríntios capítulo 11, do verso 23 até o verso 29. Assim diz a palavra de Deus, meus irmãos: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. A igreja de Corinto era uma igreja que estava sendo orientada, exortada pelo apóstolo Paulo, porque os irmãos estavam dando trabalho, ou não entendendo, ou não fazendo da forma correta o princípio da ceia do Senhor. Aí Paulo escreve essas instruções. Dentre essas instruções que Paulo cita aqui, algumas são preciosas. Primeiro, ele fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olhar para dentro de si. Aonde está o delito, aonde está o pecado, aonde está a dificuldade? A orientação é: ore a Deus pedindo perdão pelos seus pecados. Segunda verdade é que você não pode participar desta mesa de forma indigna. Como assim, pastor? De qualquer jeito. Você tem que orar a Deus pedindo a Ele que quebrante seu coração, que lhe instrua, que lhe ajude, que lhe faça enxergar o verdadeiro significado desse ato estabelecido pelo Senhor Jesus. A mesa que nós temos aqui, meus irmãos, não é a mesa da Igreja Presbiteriana do Brasil, é a mesa do Senhor Jesus. Os membros da igreja participam normalmente dessa ceia. Aqueles que não são membros, mas são membros de outra igreja, que nos visita, está em plena comunhão com a sua igreja, é o nosso convidado a participar desta mesa, não há nenhum problema para nós.